É com alegria que chegamos até você com mais uma edição do programa Arte da Vida, um programa interativo que traz muitas novidades, notícias, depoimentos, testemunhos, sempre no desejo de poder anunciar o amor de Cristo, o Cristo ressuscitado, aquele que vence a morte e nos dá nova vida. Você está vendo aqui, eu sou o Padre Pedro Mariano, membro também da Comunidade Aliança de Misericórdia, estou substituindo o Padre Antonello só há alguns dias, alguns programas. Ele é o apresentador oficial aqui do programa Arte da Vida e quer sempre estar unido a você de coração. E para você se unir sempre de coração a esta comunidade, ao Padre Antonello, você pode nos acompanhar nas redes sociais e também acessando o nosso site. O nosso site www.misericordia.com.br, facebook.com/iesmisericordia e também no Twitter, @iesmisericordia. Se você quer mandar algum e-mail para nós, testemunhando, dando propostas de temas para os próximos programas, tv@misericordia.com.br. E todas as redes sociais, todo esse movimento de comunicação é para anunciar a fé em Cristo. E falando de fé em Cristo, este é o tema de hoje. A fé na pós-modernidade, a fé nos desafios da pós-modernidade, da modernidade, assim como você queira chamar. Nós estamos frente a grandes desafios, crescimento tecnológico, tantas novidades nos meios de comunicação, mas o grande desafio, como viver a nossa fé neste tempo, enfrentando e usando destes meios para poder anunciar a nossa fé e testemunhar a fé no Cristo. Este programa tem muitas respostas para vocês. Vamos acompanhar, porque Deus tem muito a realizar na nossa vida no programa de hoje. Barulho, trânsito, pressa. Sinais da modernidade estão cada vez mais evidentes, especialmente em São Paulo, centro de negócios, onde dizem que o tempo é tão importante que vale cada centavo do seu dinheiro. Ou seria o seu dinheiro que vale cada centavo do seu tempo? Uma coisa é certa, a impressão é de que o tempo voa nestes últimos tempos. Alguns estudiosos até dizem que a modernidade anda tão rápido que já passou e deu lugar a outro período, o pós-moderno. Pessoas correndo, o comércio, a pressa, né, o metrô que corre, o fluxo de pessoas, é uma característica bem marcante da nossa era hoje. Né? Tanto que a gente pode perceber que o tempo natural, ele não rege tanto o nosso dia a dia como o tempo virtual. Porque assim, até antes, a gente tinha um horário de trabalho, um horário para ir numa padaria, um horário para ir no supermercado, o banco fecha às 4, hoje não é mais assim. A gente tem acesso a todo mundo, né? Não só o nosso pessoal, mas como o mundo global, há 24 horas. É possível perceber o mundo contemporâneo olhando à volta. Se a vanguarda e a tecnologia são evidentes, as influências do passado também estão presentes. Dizem que o mundo contemporâneo é, em parte, uma releitura da antiguidade. A Bíblia fala que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. A Igreja Católica também tem permanecido e fez companhia ao tempo em uma travessia de mais de 2000 anos de história. Nesta era atual, onde o velho e o novo fazem parte de um único cenário, pode-se dizer que ser católico é ser antigo, mas é também ser moderno. No centro de São Paulo, a Catedral da Sé é um traço do passado, mas também do mundo atual. Do lado de fora, a modernidade, os prédios, o comércio, a estação de metrô, tudo remete à lembrança de que esta é a maior metrópole da América Latina. Ao entrar na Basílica, a grandiosidade surpreende. As pinturas, os vitrais e a estrutura, tudo foi conservado para manter o significado histórico e religioso. Toda igreja, quando construída, ela reflete exatamente, através dos sinais sagrados que estão aí, a arte, a maneira como aquele povo, naquele momento em que construiu aquela igreja, como eles expressavam a fé. Então é natural que essa mesma igreja ela tenha dentro do seu corpo estrutural, dentro do espaço sagrados, essa manifestação artística. A programação é mantida
mantida com missas e orações. O confessionário antigo ainda é usado. Seja para visitar ou rezar, fiéis e turistas do mundo inteiro intensificam o fluxo na catedral. Estou maravilhada, assim, né, com a igreja, com as obras, o tamanho, né, e a parte histórica mesmo. Acho que principalmente a parte histórica. Os vitrais, porque cada detalhe tem um significado, né, e agora nós estamos aprendendo aqui com o guia, né, o que significa cada um desses detalhes. Marcelo Saraiva conhece bem a história da catedral. Ele é contratado para acompanhar os turistas em visitas monitoradas e se empenha para contar os detalhes. Quando você entra aqui parece que você desacelera, né? E os turistas que vêm para cá, né, de todos os credos mesmo, né, eles ficam maravilhados com a riqueza da igreja mesmo. Então eu vou percebendo assim, primeiro, né, com relação às artes, também com relação à religião também, né, eu procuro fazer um paralelo dos dois para que eles possam ver que é uma coisa só, não separado. No próximo bloco você vai ver, as paróquias movimentam a programação para acolher os fiéis, a Igreja Renovada, a Missa Tridentina. O Concílio Vaticano II foi uma grande graça na vida da igreja. Como você já ouviu falar dessa expressão, foi um novo Pentecostes. E nós estamos vivendo ainda esse novo Pentecostes. E nós podemos tocar muitos frutos desse novo Pentecostes, que é a graça do Concílio Vaticano II. Grupos de orações, novas comunidades, novas associações, tudo para evangelizar e anunciar o amor de Deus. O grande Papa João Paulo II dizia que esta é a primavera da vida da igreja. E eu quero convidar você a poder dar uma olhada na vivência carismática na vida da igreja hoje. Há cerca de um ano, a Igreja Católica conheceu seu novo Papa. Dizem que Francisco trouxe ares de modernidade para a igreja. O pontífice quer a igreja de portas abertas, quer a cultura do encontro, a união dos povos. A igreja vem se adaptando ao longo dos anos em alguns aspectos. O rito não foi abolido, e sim modificado. Uma prova desta mudança na atualidade é a renovação carismática católica, já conhecida e com muitos adeptos. A missa é animada com canções para dançar, coreografias A intenção é fazer o fiel se sentir acolhido e desenvolver um relacionamento com Deus. O povo de Deus não tem que ser feliz? Tem felicidade pura, bem revigorante, só felicidade. Há um tempo atrás não participava de missa alguma e comecei a participar da missa da Aliança na quinta-feira, né? E desde então eu venho sempre, toda quinta, todo encontro a gente está aqui, isso ajuda demais, muito bom. Na missa, Marli é fiel fervorosa. Se concentra na oração e se empenha para ser frequente nas atividades da igreja. Nem sempre foi assim. Eu só queria ficar na rua, só bebendo, usando droga. Vivia dentro de um salão, curtia salão de dia, que era matinê, curtia à noite, só usando droga, bebendo. E eu não vivia assim para minha família, nem para mim, eu vivia para o mundo. Ela se converteu há 8 anos, deixou as drogas e hoje encontrou o sentido de viver. Não vivo sem Jesus na minha vida, não vivo. Embora seja importante produzir e conhecer novidade, é necessário conservar o legado para que as gerações futuras conheçam a história e mantenham a identidade. Se hoje é possível celebrar missas com perfil mais descontraído, é porque houve um começo importante. Esta história é preservada e nem precisa ser lida nos livros, pode ser vista ao vivo e a cores. Antigamente era só esta a forma de celebrar a missa. O rito em latim e o padre de frente para Jesus Eucarístico. É a missa tridentina. Essa missa ela foi codificada pelo Papa São Pio V por ocasião do Concílio de Trento, por isso que é chamada também missa tridentina. E essa missa, dessa forma,
ela expressa mais o sentido de sacrifício que ela é, que a missa é a renovação do sacrifício da cruz. Esta é a Capela do Menino Jesus e Santa Luzia, em São Paulo. Aqui a missa tridentina é realizada diariamente. O Padre Jonas foi trazido do Rio de Janeiro especialmente para celebrar as missas tridentinas aqui. Ele conhece bem o latim e o rito específico desta celebração. O Papa Bento XVI pediu que nos seminários voltasse o estudo do latim para facilitar justamente a celebração desta missa. E ele pediu que todos os padres também se exercitassem na celebração dessa missa, porque ele aconselha que de uma vez ou outra, em algum horário de domingo, principalmente, seja reservado para as pessoas que estão afeitas a este rito. Esta missa para mim tem um valor infinito. Além das missas comuns, esta para mim é que tem mais valor de todas as missas, em comum. Porque a missa em latim é missa já tradicional, que já desde os 9 anos já estava a missa em Portugal. Em latim, antigamente era missa em latim, depois da Concílio Ecumênica passou a ser em vernáculo, né? Mas para mim esta missa tem um valor infinito. Tradição preservada, igreja renovada. Os fatos históricos mostram as mudanças na igreja, especialmente após o Concílio Vaticano II. Então a igreja foi mudando muito aos poucos e influenciada pelo meio, pela sociedade, né? A igreja viveu, no início do século passado, 2 grandes guerras que mudaram muito o jeito de ver a humanidade, porque a igreja viu que os próprios cristãos da Europa eram capazes de fazer coisas muito feias, né? Cristãos matando cristãos, irmãos matando irmãos. Frei Alonso explica a importância de alguns papas para as transformações na igreja. O Espírito Santo agiu, o Papa João XXIII, né, o Roncalli, e ele convoca o concílio. Depois ele veio a falecer e quem vai fechar o concílio é o Paulo VI, né, em 1965. Morre o Papa Paulo VI, vem o João Paulo I, que fica pouquíssimos dias, né, pouco mais de um mês, e aí elege um polonês, João Paulo II, um grande missionário, né, e um homem muito santo, e ele vai começar a viajar e aplicar o concílio, né, segurando muito firme a igreja, num período muito delicado, muito difícil para a igreja, mas ele conseguiu. Santa Teresinha também influenciou mudanças. As obras dela começaram a ter uma grande divulgação, principalmente no meio dos padres e dos bispos, e através dos padres e dos bispos, para o povo de Deus. E a espiritualidade de Teresinha vem mostrar assim um outro Deus, não aquele Deus cruel, terrível, policial, mas um Deus misericórdia, um Deus Pai que pede o nosso amor, a nossa confiança nele. No próximo bloco você vai ver a tecnologia a serviço da evangelização, paróquias com atividades variadas e internet para atrair fiéis, os padres do século XXI e a juventude católica, os santos de calça jeans. Um grande crescimento tecnológico, novos meios de comunicação. Talvez você está pensando, a igreja está ficando para trás, a igreja não está entrando nessa modernidade, a igreja não está usando a tecnologia para anunciar o evangelho. Não é verdade, a igreja está entrando aí e de cheio queremos com velocidade anunciar a vida do evangelho. E eu convido você a dar uma olhada como a igreja tem se utilizado desses novos meios de comunicação para com alegria anunciar a verdade do evangelho que traz vida e restauração. Modernidade e tecnologia andam juntas. A ciência também está a serviço do Evangelho. Quando os apóstolos começaram a falar para as multidões há 2000 anos, o único recurso que eles tinham era a garganta. Mas hoje os discípulos do terceiro milênio usam a tecnologia de seu tempo para propagar o Evangelho. A rede Século XXI investiu em aparato tecnológico para se adequar à implementação do sistema digital de televisão no Brasil.
Desde o início do ano, a programação passou a ser produzida em alta definição, iniciativa que soma pontos para evangelizar. A gente tem que começar pensando que o Papa mesmo nos pede, né, para que a gente evangelize cada vez mais, né, utilize os meios de comunicação para que a palavra de Deus chegue até as pessoas. Então, esse é o trabalho nosso, é aquilo que nós fazemos hoje. Nós lutamos arduamente para que a palavra de Deus seja difundida por todos e em todos, né? Toda essa estrutura é para veicular a programação com um olhar católico. São 5 estúdios, o maior com espaço para comportar vários cenários. Ao todo, a rede veicula 56 programas e tem um ritmo intenso de 18 horas de produção diária. São vários programas feitos no mesmo espaço. Aqui no Estúdio 1 são mais de 10 programas gravados, então vários cenários são montados de acordo com a necessidade da equipe. Se a tecnologia é usada para praticidade, os recursos tecnológicos facilitam a vida de religiosos que têm a agenda cheia de compromissos, a exemplo do Padre Juarez. Eu faço um programa diário de televisão, faço 2 programas de rádio também diário, depois eu tenho um programa semanal com o Cardeal, que é um programa de televisão. Essas ferramentas, a televisão, a internet, o rádio, isso é muito, muito bom, porque ele, além do alcance, ele tem uma penetração muito grande nas pessoas que não nos procuram. Houve um tempo que a gente batia o sino e as pessoas vinham na igreja. Hoje não adianta mais bater o sino. A gente tem que ir ao encontro das pessoas. Nas paróquias também é possível enxergar aspectos que marcam a atualidade. Além da tecnologia, hoje é possível ver igrejas que promovem a variedade de atrativos na programação. Esta missa na Igreja dos Franciscanos com tradução em Libras é um sinal de que a voz de Deus pode ser ouvida de várias maneiras. Daniela é coordenadora regional de intérpretes católicos. Há 14 anos ela evangeliza por meio da língua de sinais. Acredito que a evangelização é para todos, para surdos, para ouvintes, para cegos e para todas as pessoas. Então, ter essa comunicação em língua de sinais com todos faz com que eles também conheçam a vida de Jesus. Marta Matos, a responsável pela pastoral dos surdos na Igreja dos Franciscanos, fez da própria experiência uma oportunidade para ajudar a anunciar a boa nova a quem, como ela, não pode escutar. Com a ajuda de Daniela, Marta fala da importância deste trabalho. Dentro dessa igreja é um momento para que os surdos sintam Deus novamente. Então aqui é o momento onde eu venho me doar para esse trabalho. Eu não quero que os surdos venham aqui, mas não sabem o que está acontecendo. Então, junto com a pastoral, os surdos entendem o momento da missa. Graças à Pastoral dos Surdos, Eric e Michele estão fazendo o curso de noivos e querem fazer todos os sacramentos. Eu me sinto muito feliz por ser católico. Eu acho muito importante conhecer a vida de Jesus. Futuramente nós iremos nos casar. Queremos que o nosso filho tenha todos os sacramentos e que a nossa família se sinta sempre feliz com Jesus. Aqui tudo é aproveitado para propagar a Boa Nova. A paróquia também faz uso da internet e a programação é publicada no site. O próprio nosso querido Papa Emérito Bento XVI já iniciou assim, né? Isso, o uso saudável, né, e equilibrado dos meios de comunicação, da tecnologia, da parte virtual, internet, para evangelização, né? Isso, então já está tomado assim entre os jovens, né? Então aproveitar esse meio assim que todos os jovens usam para evangelizar, levar a palavra de Deus, né? Se a juventude gosta, a iniciativa de usar a tecnologia para se adequar à linguagem juvenil parece surtir efeito. Este grupo foi convidado para um bate-papo. A vitalidade típica desta faixa etária é evidente. O que vocês acham do Papa Francisco? Ele revolucionou a nossa igreja, né? Ou, vamos dizer assim, ele cativou mais os jovens a participar da igreja, na qual ele entra no mundo dos jovens, entendeu? Quero saber quem é que tem mais amigos no Facebook. Amigo tinha que ser alguma coisa.
1.500? Mas você que tem 1.500, você conhece todos, não? Não, mas boa parte, sim. E o que você posta lá? Frases assim que eu gosto, que eu vejo assim legais. Frases de santo, eu gosto muito de Santo Agostinho, posto algumas frases dele. Outro dia eu postei uma foto minha caracterizada para receber o altar. Aí algumas pessoas me parabenizaram, porque é difícil você ver um jovem servindo o altar. Alguns eventos que a gente faz no grupo, a gente posta também, convidando as pessoas. Como uma música que eu tinha postado, foi na verdade um trecho, né, que é aquele abraço de pai. E uma pessoa me chamou para conversar e falou, olha, eu estava me sentindo muito afastado de Deus, da igreja, de tudo, não estava me sentindo amado e através dessa música, dessa postagem, eu comecei a fazer algumas reflexões sobre o que eu estava fazendo comigo e com a minha vida. E eu acho que eu comecei a ter o meu primeiro encontro com Deus aqui. E naquilo eu acho que foi uma emoção tão grande para mim e para a pessoa que a gente começou a chorar e eu partilhei muito e aproveitei também para dar meu testemunho para essa pessoa. E hoje, graças a Deus, ela está dentro da igreja, inserida em alguns ministérios. É muito válido ter essa evolução e modernização, mas não tipo uma evolução e modernização do mundo, mas sim para o mundo. Acho que é muito válido. Eu praticamente acompanho quase todos os dias o Twitter do Papa Francisco, fico atento lá com o que ele posta. Eu acho que é muito válido mesmo para a evangelização do jovem também. Dentro da igreja, os jovens podem ser felizes. E é o que a gente sempre faz, a gente sempre fica tirando foto e postando no Facebook para mostrar para os outros jovens que a gente é feliz mesmo sem fazer algumas coisas que os jovens da nossa idade fazem. O que é ser santo de calça jeans para você? Buscar, acolher, trazer mais pessoas a conhecer a verdadeira alegria. O jovem passa por tanta coisa no dia a dia, mas às vezes um abraço, um sorriso, um jeito de falar diferente de uma outra pessoa cativa. E é o que leva a gente para Deus. Acho que é isso, mas é ser o exemplo nos dias de hoje. Então eu acredito que a gente construindo agora o nosso presente, futuro, eu acredito que muitos vão querer ter sua própria família, outros querem ser padre, não sei aqui, mas futuramente a gente que vai pretende ter filhos, eles vão ver a nossa história. Então a gente tem que escrever agora. Podemos ir na pizzaria, podemos ir no shopping, mas sabendo que em tudo posso, mas em tudo me convém. A igreja é viva! A igreja é jovem! Vivemos de verdade a unidade na diversidade, diversas formas de vivermos a nossa fé, mas unidos numa única igreja, unidos ao Santo Padre no desejo de poder viver com alegria o anúncio do Evangelho. Anunciar o Cristo de diversas formas, de diversos meios. A igreja não ficou para trás, a igreja está aí em todos os meios, em cada lugar, anunciando, dando continuidade à mensagem do Cristo, à mensagem do reino de Deus. E é por isso que nós queremos, como Aliança de Misericórdia, agradecer você por se unir sempre a nós em cada programa, nesse desejo de prolongar a mensagem de Cristo, de levar para tantos corações o amor e a verdade do Evangelho. Você pode ser uma aliança de misericórdia para o mundo, evangelizando, anunciando. Se una a nós. Entre no nosso site www.misericordia.com.br, também nos acompanhando através das redes sociais facebook.com/IesMisericórdia, Twitter, @IesMisericórdia. E ainda não acabou a misericórdia. Nós queremos ouvir de você, receber de você também o seu testemunho. tv@misericordia.com.br. E nesta misericórdia de Deus, nós podemos só dizer, somos mais que vencedores. E pedimos a bênção de Deus para que Ele sempre possa nos acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa.